Olá, queridos, tudo bem? Queria convidar você a meditar brevemente num texto da palavra do Senhor que nós temos diante de nós hoje, fazendo assim o seu culto pessoal, né, particular. Nosso texto é Lucas, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, tá? Lucas 9, do 1 ao 9. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar brevemente. Jesus reúne os 12 discípulos, os conclama, os convoca e vai lhes enviar em missão. Ao longo de todo esse tempo, eles estão caminhando com Jesus, estão vendo Jesus pregar, estão vendo Jesus curar, estão vendo Jesus expulsar demônios, estão vendo a manifestação de Deus na vida do Senhor. E agora ele vai os enviar para fazer igual. Faz parte desse treinamento de Jesus ao longo desses 3 anos e meio, para que depois da sua ascensão eles pudessem dar prosseguimento a essa obra. Tem alguns aspectos que eu vou tratar muito rápido aqui com você, mas que são bastante interessantes. Versículo 1 diz que Jesus chamou ou convocou os 12. Assim como eles, todos nós somos convocados pelo Senhor para participar da sua missão, da sua obra. Nenhum de nós pode se dizer um cristão, dizer que creu em Cristo e que foi chamado para não fazer nada. Eu creio em Cristo, é só minha fé particular, pessoal, e eu não preciso me preocupar com mais nada. Posso todo dia simplesmente me assentar confortavelmente na cadeira da igreja, no meu banco, e ficar ali sem fazer nada. Não, todos nós fomos chamados para fazer algo. Uns uma coisa, outros outra. Nem todos terão o mesmo tipo de serviço, nem todos terão os mesmos dons, as mesmas habilidades, mas cada um foi chamado para ser útil ao reino em algum lugar e de alguma forma. Talvez desempenhando algum papel dentro do culto público na igreja, talvez desempenhando algum papel na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. O fato é que todos nós fomos chamados para frutificar. Todos nós fomos chamados para produzir. Então, o Senhor nos convoca, nos chama, não é uma decisão particular da pessoa. Não, não, eu, pensando bem, eu quero só ser crente, mas não quero fazer nada. Não é da sua, não é sua decisão, camarada. Não é da sua escolha. Ele nos convoca para isso. Ainda no versículo 1, na parte B, o texto nos fala que esse Jesus que nos convoca, ele nos capacita, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar doenças. Eles estão agora mostrando o reino de Deus chegado à terra, assim como Jesus fazia esses milagres, eles também farão para demonstrar estarem ligados, unidos com o ministério de Cristo. Perceba que Jesus os chama e antes de os enviar, eles os capacita, poder e autoridade. Poder para fazer, para proclamar, para anunciar, para dizer, como autoridade. Autoridade fala daquele que é o representante constituído, o representante autorizado de uma pessoa. Eles têm autoridade, porque eles levam o nome de Cristo sobre si. Eles têm o poder, porque levam o Espírito de Cristo dentro de si mesmo, o Espírito Santo. Então, Jesus nos chama, Jesus nos capacita. Versículo 2, ele nos envia, enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os doentes, ou fazer curas. Ele nos envia. A palavra de Deus nunca diz, fiquem onde vocês estão e as pessoas vão procurar vocês. Não é, vão até onde eles estão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Ide e proclamai. Ide, ide. Ele nos envia. Temos que ir. O texto deixa claro para nós qual é o propósito: pregar o evangelho e demonstrar o nosso amor pelas pessoas. Fazer curas aqui é mais uma demonstração do amor. Nem todos nós temos ou teremos o dom de curar como os apóstolos tinham naquela época, mas temos que demonstrar o nosso amor. Então, basicamente, o que ele está dizendo é pregue e ame as pessoas nas suas necessidades, nas suas doenças, nos seus problemas. Aliás, todos estão doentes espiritualmente quando estão sem Cristo e precisam de Cristo, da mensagem do Evangelho, que é a cura. Mas eu não quero só falar desse aspecto espiritual. Também pense nas pessoas necessitadas, as pessoas que passam por lutas, por dificuldades, por discriminações, por preconceitos, pessoas que passam por fome. Precisamos, como cristãos, estender a mão a essas pessoas. Pregamos o evangelho, mas também estendemos a mão. Nossa obra não é uma obra meramente de caridade, mas também não pode ser simplesmente um pronunciamento, mesmo que seja a verdade do evangelho, sem nenhum tipo de manifestação de amor. Cristo nos chama, nos capacita, nos envia. Versículo 3, não levem nada, não levem alforje, nem bordão, nem pão, nem dinheiro, nem tenham duas túnicas. Ele nos sustenta.
Não precisamos achar que vamos fazer tudo na nossa força, na nossa capacidade, porque é Ele quem nos capacita, mas também não precisamos ficar temerosos de como vai ser o dia de amanhã. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos sustenta. Mais à frente, ele vai perguntar: quando eu mandei vocês sem alforje, sem bolsa, faltou alguma coisa para vocês? E eles dirão: nada nos faltou, nada. O Senhor é quem nos sustenta. Então, Jesus nos chama, ele nos capacita, ele nos envia e ele nos sustenta nessa obra. Quer dizer, então, que tudo que nós fizermos, vamos pregar, as pessoas vão crer? Não, nem sempre. Ele nos prepara para respostas adversas. E ele vai falar isso aqui para eles. Vocês vão, entrem na cidade, fiquem ali e preguem. Se eles receberem, vocês fiquem ali e preguem. Mas se eles não receberem, saiam dali, sacudam o pó do pé de vocês e vão para outro lugar. Por muitas vezes vamos pregar e as pessoas vão ouvir e vão crer. Outras vezes vamos pregar e seremos rejeitados. É assim. É assim. A semente foi lançada na parábola do semeador, você lembra? Está nesse mesmo contexto. Só uma parte da semente caiu em terra boa e germinou. A maior parte caiu no solo rochoso, entre os espinhos e à beira do caminho. E isso não trouxe nenhum tipo de fruto. Quando somos rejeitados por proclamarmos a palavra do Senhor, quando somos perseguidos por proclamarmos a palavra do Senhor, nunca deveríamos pensar assim, tá muito difícil isso, vou abandonar. Não, continue. É assim mesmo. Odiaram ao Senhor Jesus, odiarão também a nós. O final do texto nos mostra exatamente um exemplo disso. Herodes, que tinha mandado decapitar João Batista, sabendo de tudo aquilo que está acontecendo, ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Alguns vão dizer que é Elias ou alguns profetas, e ele mesmo fala: como isso pode estar acontecendo? Eu prendi João Batista e mandei decapitar no cárcere. Herodes começa a ficar temeroso, achando que João Batista deve ter ressuscitado dentre os mortos, está lá no versículo 7 até o 9, né? Ele deve ter ressuscitado dentre os mortos. Eu preciso ver essas coisas. Veja que o interesse por Herodes não é o interesse de alguém que quer de fato conhecer a Cristo e buscá-lo como seu Senhor e Salvador. É alguém que está com medo e fala assim: olha, eu já matei João Batista. Se é ele quem ressuscitou e está vindo novamente aí, eu mato ele novamente. Se for outro que fazendo as mesmas coisas, eu farei o mesmo. Seremos rejeitados muitas vezes por pregar o evangelho. Continue pregando, continue caminhando, lançando a semente para que o nome de Cristo seja visto. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos envia, é Ele quem nos sustenta e é Ele quem nos prepara para as respostas positivas e adversas. Quando recebemos respostas positivas, não nos orgulhemos, é a palavra do Senhor. E quando forem negativas, não desanimemos, continuamos firmes para a glória de Cristo Jesus. Amém.